No 9º dia de setembro de 1999, a polícia de Long Island recebeu uma ligação preocupante de uma pessoa angustiada que relatou a descoberta de um barril antigo com restos desconhecidos no porão de sua casa. Os investigadores chegaram ao local e encontraram o proprietário preocupado, Ronald Cohen. Ele explicou que havia vendido a casa recentemente e estava empacotando suas coisas. Quando desceu ao porão, notou que nem todo o lixo havia sido removido. No canto havia um grande barril sujo com volume de 55 galões e grandes etiquetas. Em uma nota anexa, dizia que o barril era muito pesado para mover e precisaria de equipamento especial para transporte devido ao peso e às marcações químicas. Mesmo assim, os funcionários da mudança levaram o barril para fora. Cohen decidiu abri-lo e verificar o conteúdo. Quando tirou a tampa, um odor desagradável se espalhou no ar. Mas isso não era o pior. Na superfície, ele viu uma mão e sapatos femininos de salto alto. Tudo estava coberto com vários materiais e uma substância química verde viscosa. Cohen disse que havia vivido nesta casa por 9 anos e nunca tinha visto este barril. Podia-se ver que o homem estava chocado. Por mais de 9 anos ele havia vivido na casa. E todo esse tempo este barril esteve no porão. A polícia não notou nada em comum no comportamento do proprietário. Eles conduziram uma investigação completa de todo o edifício, incluindo o porão, para encontrar evidências que pudessem esclarecer o acontecido. Mas o tanque já havia sido tocado por muitos, e a esperança de encontrar impressões digitais havia quase desaparecido. A única pista para os investigadores era o próprio tanque e seu conteúdo. O tanque foi enviado ao laboratório para análise. A primeira coisa que os especialistas notaram foi que estava completamente cheio de pequenas esferas plásticas pretas e brancas do tamanho de ervilhas. Para acessar o conteúdo, essas esferas tiveram que ser removidas por várias horas. Quando a tampa do tanque foi fechada, aparentemente o oxigênio interno se esgotou, levando à mumificação de tudo que estava dentro. Após a remoção do conteúdo, ficou claro que se tratava de uma mulher com cabelo escuro na altura dos ombros. Sua altura era de aproximadamente 150 centímetros. E sua idade foi estimada entre 25 e 35 anos. Notáveis eram as obturações douradas em seus 2 dentes frontais. Os especialistas suspeitaram que tais obturações são típicas da América Central, o que poderia indicar sua origem latino-americana. A mulher usava um casaco de pele artificial de leopardo e um vestido com padrão floral. Em seus pés havia meias de lã e sapatos. Este estilo de roupa era popular entre as mulheres nos anos 60 e 70. Além disso, a mulher estava no 8º mês de gravidez. No fundo do tanque, os investigadores descobriram um líquido verde viscoso que se revelou ser uma mistura de líquido e tinta. Dentro do tanque também encontraram uma bolsa contendo um caderno, um kit de maquiagem e uma carteira com o cartão de visita de um médico que já estava aposentado há muito tempo. Durante a investigação foi feita outra descoberta incomum, uma haste plástica com folhas. Este objeto também desempenhará um papel no caso mais tarde. Na bolsa não havia documentos de identificação, mas havia um caderno. O caderno estava muito danificado. Muitas entradas estavam borradas ou ilegíveis. Por isso foi entregue aos especialistas para a restauração das informações. Enquanto os especialistas restauravam as entradas do caderno, os investigadores verificaram todos os casos de mulheres latino-americanas desaparecidas nos últimos 10 anos. Mas nenhum dos casos correspondia à descrição da mulher encontrada. Parecia que ninguém sentia falta desta infeliz. Normalmente, uma investigação começa coletando informações sobre a pessoa, com quem ela era amiga, que conexões tinha e com o que se ocupava. Neste caso, os investigadores não tinham informações sobre a identidade da vítima. Por isso, os investigadores decidiram começar investigando a casa onde o barril foi encontrado. A casa foi construída no ano de 1959 e teve 4 proprietários nos últimos 30 anos. Antes do homem que encontrou o barril, 3 famílias diferentes viveram na casa. Todas eram prósperas, com filhos e sem problemas com a lei. A investigação estava travada. Era improvável que qualquer dos proprietários tivesse mantido tal barril no porão, mesmo temporariamente. Ao revisar os arquivos do caso,
O investigador percebeu que todas as evidências cruciais estavam diretamente diante dele, no próprio barril. Sua atenção foi direcionada às inscrições no barril, uma das quais dizia Roma, Nova Jersey. Descobriu-se que Roma era uma fábrica para a fabricação de barris. Em seguida, o investigador foi à fábrica para continuar a investigação. Um dos trabalhadores da fábrica explicou que, de acordo com as regulamentações federais, cada recipiente fabricado deve ser marcado, já que muitos deles são usados para armazenar substâncias perigosas. Esta marcação ajuda a rastrear os recipientes. Cada número no recipiente carrega informações. Por exemplo, 55 indica o volume do recipiente, 55 galões. O número 3 representa a espessura da parede do recipiente, que é de 3 milímetros. O número 63 mostra que o recipiente foi fabricado em março de 1963. Na etiqueta verde anexada ao recipiente está o logotipo de uma empresa química que havia comprado anteriormente estes recipientes da fábrica. O investigador descobriu que esta empresa química recebeu novos proprietários no ano de 1970. Eles relataram que a produção da tinta verde deste recipiente foi descontinuada no mesmo ano. As esferas plásticas encontradas no tambor eram usadas para fabricar vários objetos como brinquedos, cadeiras e flores decorativas. Esta informação provou ser importante para a investigação. Ficou claro que o evento conectado a este barril só poderia ter ocorrido após 1963. Os eventos descritos são dos anos 70, quando a linha de produção de tinta verde foi descontinuada e os barris foram fabricados. Possivelmente o perpetrador trabalhava em uma fábrica de plásticos ou tinha acesso a uma onde esta tinta verde era usada. No entanto, procurar tal pessoa após 30 anos poderia levar muito tempo e não levar a resultado algum. Enquanto isso, os especialistas receberam os resultados da análise do caderno encontrado no container. Com tecnologias infravermelhas modernas, conseguiram restaurar as informações nas páginas do caderno e as entradas quase desaparecidas se tornaram legíveis. A decifração da identidade da mulher estava diretamente diante dos investigadores. No interior da capa, eles notaram um número precedido pela letra A. Presumivelmente, a mulher era da América Latina e este número poderia ter sido seu número de registro. Nos Estados Unidos, cada migrante recebe um número único. Após o investigador entrar em contato com o Serviço de Imigração e Naturalização, ele conseguiu obter informações sobre a pessoa com o número indicado. Descobriu-se que se tratava de uma mulher chamada Reina Angélica Marquim, que chegou de El Salvador em agosto de 1966 aos 25 anos de idade. A identidade de Reina foi confirmada por uma foto de 1960 e seu nome. Os investigadores não tinham uma ideia clara dos objetivos de Reina na América, mas tentaram entender quem poderia ter obstruído seus planos. Nos dias seguintes, o investigador ligou para todos os contatos do caderno de Irina para encontrar pistas. A última ligação foi um contato para uma empresa no distrito têxtil de Manhattan. Uma mulher atendeu a ligação e se mostrou disposta a se encontrar e discutir o caso. O investigador explicou por que havia entrado em contato com ela, e ela concordou com um encontro para continuar a conversa. Quando Kate Andrade olhou para a foto, seus olhos se encheram de lágrimas e ela sussurrou baixinho: "Meu Deus, ela não está mais conosco." O investigador que estava ao lado assentiu silenciosamente, e Kate começou a contar uma história que havia guardado em seu coração por mais de 30 anos. No distante ano de 1967, Kate conheceu Reina pela primeira vez em uma igreja católica em Manhattan, Nova York. Quando ouviu o sotaque familiar em sua voz, Kate não pôde deixar de se aproximar e perguntar: "Você por acaso é de El Salvador?" Reina sorriu e respondeu afirmativamente. "Eu também", exclamou Kate alegremente. Assim começou sua amizade íntima, unida por sua pátria comum. Reina compartilhou suas dificuldades com Kate sobre o divórcio e a mudança para Nova York no ano passado na esperança de uma nova vida. Ela trabalhava em uma fábrica no centro da cidade e vivia em um lar católico para meninas. Apesar de todas as dificuldades, Reina sempre mantinha um sorriso e o desejo de aprender.
Reina era conhecida e respeitada entre os membros de sua igreja que a amavam e apreciavam. Todos os dias após o trabalho, ela estudava inglês diligentemente. Encontrava-se quase diariamente com suas amigas para discutir as novidades e eventos do dia. Especialmente frequentemente, Reina contava histórias sobre seu amado, cujo nome ela mantinha em segredo mesmo de sua melhor amiga. Este homem permaneceu um mistério. Mas um dia, Reina confessou ao investigador Kate que seu namorado era casado e eles só podiam se encontrar em determinados dias. Kate se preocupava muito com sua amiga e frequentemente a aconselhava a ser cuidadosa, advertindo: tais relacionamentos podem levar a consequências inesperadas. Reina respondia calmamente: já estou esperando uma criança. Tudo ficará bem. Meu namorado prometeu deixar sua esposa e alugar um apartamento para nós. E, estranhamente, este homem misterioso cumpriu sua promessa. Depois de alugar o apartamento, ele insistiu que Raina deixasse o trabalho. Ele se preocupava com sua saúde e a saúde de seu futuro filho. Kate, por outro lado, pensava que a verdadeira razão era que ele não queria que ninguém soubesse da condição de Reina, já que era casado. Apesar de tudo, Reina e Kate mantinham contato semanal. Se Reina não ligasse primeiro, Kate mesma fazia contato. Reina sempre parecia satisfeita e contava alegremente a Kate que seu namorado logo deixaria sua esposa. Todo mês, seu namorado levava Reina ao médico, cuidava dela, trazia-lhe comida e tudo o necessário. Parecia que ela não precisava de nada. Kate acreditava que tudo estava indo perfeitamente bem com sua amiga. Uma noite, no final do dia de trabalho, o telefone tocou no escritório onde Kate trabalhava. Kate atendeu o telefone e ouviu a voz preocupada de sua amiga, Reina. Através de suas lágrimas, Reina contou que havia encontrado a esposa de seu amado. Em pânico, ela repetiu que ele havia lhe dito que ela havia feito isso em vão e que todas as suas promessas haviam sido mentiras. No 8º mês de sua gravidez, cansada de esperar que seu parceiro contasse a verdade à sua esposa, Reina decidiu contar tudo ela mesma. Depois de se acalmar um pouco, ela contou a Kate que já havia ligado para a esposa de seu namorado e contado a verdade. Em resposta, seu amado ligou para Reina e se mostrou muito insatisfeito com seu comportamento. Kate deixou tudo de lado e correu para sua amiga. Quando Kate chegou ao apartamento de Reina, notou que a porta estava entreaberta. Ela entrou e chamou várias vezes por sua amiga, mas não houve resposta. Quando Kate entrou no apartamento, seu olhar imediatamente caiu sobre um sapato que estava no chão da cozinha. Na mesa da cozinha havia um prato que ainda estava quente. Preocupada, Kate imediatamente foi à delegacia de polícia. Lá, a ouviram atentamente, mas se recusaram a registrar uma queixa, pois muito pouco tempo havia passado desde o incidente. Os investigadores conheciam casos em que homens desapareciam com amantes grávidas e, portanto, não queriam gastar recursos procurando pela mulher. Mas Kate tinha certeza de que sua amiga estava em perigo. De volta ao trabalho, ela ligava incansavelmente para o número dela, mas ninguém atendia. A preocupação com Reina não deixava Kate nem por um minuto, e ela pensava nela todos os dias. Como não sabia a quem pedir ajuda e não tinha contatos com seus parentes em El Salvador, Kate se sentia completamente impotente. Desde então, Kate não ouviu mais nada de Reina, mas sempre esteve convencida de que algo terrível havia acontecido com sua amiga. Depois que os investigadores obtiveram de Kate o endereço do orfanato católico onde Reina havia vivido anteriormente, puderam encontrar todos os dados necessários. Dos documentos ficou claro que Reina viveu lá por um certo tempo, com datas exatas de sua chegada e partida. Segundo Kate, Reina deixou o orfanato no 2º ou 3º mês de sua gravidez, e ela foi encontrada no 8º mês. Assim foi estabelecido que Reina acabou no tambor em março ou abril de 1967. Graças às informações de Kate, os investigadores também descobriram que Reina tinha um caso com um homem casado, assim como os 3 proprietários anteriores da casa onde o tambor foi encontrado. A investigação dos registros imobiliários mostrou que a parte da casa onde o tambor estava armazenado não pertencia ao plano original da casa. Esta extensão só foi construída em 1981. Isso indicava que o tambor poderia ter chegado ao porão nesta época. Os investigadores precisavam descobrir quem havia feito esta extensão.
os investigadores se concentraram em Stan Miller, o segundo proprietário da casa. Miller relatou que se mudou para a casa em 1972 e imediatamente soube da extensão ilegal. Em 1981, ele fez todos os documentos necessários serem emitidos. Ele também sabia da existência do tambor, mas pensou que havia sobrado dos trabalhos de construção e não lhe deu atenção. Ele aconselhou os investigadores a falar com Howard Aarons, que viveu na casa antes dele. Os investigadores descobriram que Howard Aarons tinha 40 anos na época em que Raina acabou no tambor. Era casado e pai de 3 filhos. Embora fosse considerado um cidadão respeitador da lei, os investigadores notaram uma circunstância. O sucesso de sua carreira estava ligado ao seu sogro, que o fez sócio em uma empresa de produtos plásticos. No fundo do container havia tinta verde e uma folha plástica. O primeiro proprietário da casa, que trabalhava em uma empresa que fabricava tais materiais e flores artificiais, usava esta tinta para tingir produtos. Wilkins trabalhou quase 2 décadas nesta fábrica junto com seu sogro e um colega chamado Alvin Hauptmann. Quando a empresa fechou no ano de 1972, ele vendeu sua casa em Chicago e se mudou com sua família para a Flórida. Os investigadores partiram para a Flórida para falar com o pai de Wilkins, mas primeiro decidiram verificar suas suposições e se encontrar com seu ex-parceiro Shantanu, que também vivia na Flórida. O container foi mostrado a Malkin e ele o reconheceu imediatamente, dizendo: "Sim, tais containers eram usados para armazenar tinta verde." Ele também reconheceu as esferas que foram encontradas nele. Os investigadores se dirigiram a Hauptmann com perguntas sobre seu ex-parceiro. Hauptmann contou que Howard era uma pessoa tecnicamente hábil, forte e resistente. Ele também mencionou que Vince tinha uma jovem namorada latino-americana com longos cabelos pretos e dentes dourados. Os investigadores entenderam que se tratava de Raina. Hauptmann não se lembrava de seu nome, mas sabia que ela havia trabalhado na fábrica por cerca de 1 ano e um dia simplesmente não veio trabalhar, depois do que ninguém mais a viu. Hauptmann também se lembrou de um incidente estranho. Uma vez um proprietário irritado de Nova Jersey ligou para ele, onde Howard havia alugado um apartamento para Regina. O proprietário ameaçou que se Howard não pagasse o aluguel, todas as coisas seriam jogadas na rua. Quando Hauptmann transmitiu a mensagem, ele imediatamente entrou em seu carro e foi embora. À noite, ele trouxe uma televisão e uma mala. No ano de 1967, Hauptmann não entendia o que estava acontecendo. Mas 3 décadas depois, os investigadores estavam convencidos de que Elkin havia levado todas as coisas do apartamento de Raina. Naquele momento, Raina já estava no porão de sua casa. No 9º dia de setembro de 1999, uma semana havia passado desde que Raina foi encontrada sob a casa em Long Island. Os investigadores estavam na porta da casa de Howard, na Flórida. Howard parecia abalado quando os viu. Por meia hora, Howard insistiu que nunca havia visto este tanque e seu conteúdo. Os investigadores perguntaram: "Você conhecia a mulher que trabalhava na fábrica?" Wilkins respondeu: "Sim, há muito tempo, mas nosso relacionamento foi breve. Meu sogro descobriu e insistiu que nos separássemos imediatamente, o que eu fiz." Quando perguntado sobre o nome dela, ele respondeu que não se lembrava. Quando mostraram a foto, ele alegou nunca ter visto a mulher. Os investigadores explicaram que tinham certeza de que ele se livrou dela e a escondeu no tanque. De repente, a conversa foi interrompida por uma ligação telefônica. A esposa de Vince ligou. Na conversa com ela, Wilkins não mencionou nenhuma palavra sobre a visita dos investigadores. Após a conversa, ele informou aos investigadores que eles teriam que deixar a casa. Obviamente, eles não tinham outra escolha. Quando os investigadores chegaram à casa na Flórida, não tinham mandado de prisão. Antes de partir, disseram: "Voltaremos com um mandado de prisão." Assim que saíram, um dos investigadores ligou para o chefe para solicitar um mandado de prisão para Howard. No 10º dia de setembro, a esposa de Howard relatou à polícia que seu marido estava desaparecido. Howard Wilkins desapareceu cedo pela manhã e deixou sua carteira em casa. A polícia começou a busca e verificou todos os lugares possíveis onde ele poderia estar. Após 45 minutos, o encontraram na casa de um amigo que estava de férias.
Howard estava sentado no banco traseiro de um carro na garagem e não mostrava sinais de vida. Os investigadores não duvidavam das razões para o que aconteceu. Depois de perceber as consequências de suas ações, Howard Aarons decidiu acabar com sua vida para escapar do julgamento. No laboratório de Nova York, o DNA de Howard e de uma criança foi comparado e uma correspondência foi estabelecida. Raina permaneceu no tanque por 30 anos. Todo esse tempo, Elkin viveu uma vida normal e criou 3 filhos. A amiga de Aina, Kate Andrade, ainda se culpa e diz: "Pensei que se tivesse chegado 5 ou 10 minutos mais cedo, Raina ainda estaria viva." A polícia encontrou a família de Raina. Sua mãe não sabia por 30 anos o que havia acontecido com sua filha e onde ela estava. Raina foi transferida para El Salvador, onde foi enterrada na propriedade da família. Pouco depois, a mãe de Raina também morreu e ela foi enterrada ao lado de sua filha. As ações humanas são às vezes tão inesperadas e inexplicáveis que é praticamente impossível encontrar uma conexão lógica entre os eventos e seus participantes. Infelizmente, essa imprevisibilidade permite que algumas pessoas não confiáveis vivam uma vida normal por anos, sem atrair a atenção das autoridades policiais. Em tais casos, até mesmo investigadores experientes têm dificuldade em decifrar os motivos e estabelecer as verdadeiras causas dos incidentes. No coração do estado de Indiana fica a pitoresca North Webster, uma pequena cidade cercada por lagos cristalinos e natureza intocada. Este lugar sempre atraiu amantes da pesca, tanto locais quanto visitantes de outras regiões. Em meados dos anos 70, a população da cidade mal chegava a 500 pessoas. Hoje vivem aqui o dobro de pessoas, mas a atmosfera da cidade familiar e calorosa foi preservada. North Webster continua sendo considerada um local ideal para uma vida tranquila, longe das metrópoles barulhentas. Aqui, todos se conheciam pessoalmente e confiavam em seus vizinhos como parentes. As crianças brincavam livremente nas ruas, visitavam amigos, e muitos moradores nem viam razão para trancar suas portas. Por anos, o excesso de velocidade nas estradas locais permaneceu o incidente mais grave. Mas o ano de 1975 mudou o ritmo habitual de vida da cidade. Nesta época vivia aqui a família Mitchell. Os cônjuges se casaram logo após a formatura. Eles estavam juntos desde a escola e sempre sonharam com uma família grande. Sua primeira filha, Laurel, nasceu no 24º dia de maio de 1958. Após 5 anos nasceu Sarah, e mais tarde o filho mais novo, Bruce, se juntou à família. Os pais cercavam as crianças com amor e cuidado, criando na casa uma atmosfera especial de calor e apoio. Os vizinhos frequentemente diziam que os Mitchells eram um exemplo perfeito de uma família americana ideal. Apesar das dificuldades da vida, os cônjuges sempre permaneceram unidos e se apoiaram mutuamente. A família era profundamente religiosa. Todos os domingos, todos os Mitchells frequentavam a igreja. Laurel mostrou desde a infância diligência nos estudos e possuía habilidades criativas excepcionais. Ela cantava no coro local, se apresentava em concertos nas cidades vizinhas e participava da vida social. Ela aspirava a ajudar as pessoas e trabalhava em um acampamento da igreja nas proximidades. Os membros da congregação frequentemente a encontravam em reuniões religiosas. Eles viam como crescia esta jovem amigável e positiva com caráter gentil e vontade forte. Os parentes acreditavam no grande futuro da filha mais velha, que sempre cuidava da família e aspirava a apoiar os parentes. O dia de verão do 6º dia de agosto de 1975 começou para Laurel como de costume. Ela passou tempo com seus irmãos mais novos e esperou o retorno dos pais do trabalho. Após o almoço, por volta das 14 horas, Laurel partiu para seu turno no acampamento da igreja. Após se despedir de sua família, chegou sem incidentes ao seu local de trabalho, como sempre pontualmente. O plano era simples: trabalhar até às 22 horas e então se encontrar com amigos no parque local, que ficava a 800 metros da igreja. Após o fim do turno, um colega com quem Laurel era amiga ofereceu para levá-la ao parque. A jovem, no entanto, decidiu caminhar para desfrutar do ar da noite. Após cerca de 10 minutos, no meio do caminho, ela notou conhecidos do outro lado da rua. Com pressa para o encontro,
Laurel apenas acenou para eles, sem parar para conversar. Este foi o último momento em que alguém a viu. No parque, os amigos esperavam por sua chegada. 20 minutos se passaram, mais que tempo suficiente para percorrer esta distância a pé. Todos conheciam Laurel como uma pessoa extremamente pontual, que até aparecia um pouco mais cedo que o combinado. Sua ausência desviava de seu padrão habitual de comportamento. O grupo decidiu esperar, suspeitando de um possível atraso na igreja. A situação foi complicada pela ausência de telefones celulares naquela época. Só era possível fazer contato através do número de telefone fixo. Laurel não podia anunciar um atraso, por isso os amigos continuaram esperando. Após meia hora, eles desistiram, levemente irritados das tentativas de esperar por sua amiga, e continuaram a noite sem ela, sem suspeitar de nada sério. Os pais de Laurel também não estavam inicialmente preocupados. Sua filha os havia informado antecipadamente sobre seus planos de se encontrar com amigos após o trabalho. Ela prometeu estar de volta até meia-noite, o toque de recolher estabelecido. Mãe e pai permitiram esta caminhada. Mas quando o tempo combinado se aproximou e Laurel ainda não havia retornado, a preocupação os dominou. Diferentemente dos amigos, os pais entenderam. Tal comportamento era completamente estranho para sua filha. A preocupação dos pais crescia a cada minuto. O comportamento incomum de sua filha mais velha levou a mãe a esclarecer imediatamente as circunstâncias de sua ausência. Laurel, de 17 anos, e seus pais conheciam muito bem o círculo de amigos da jovem. A maioria de seus amigos morava nas proximidades. Apesar da hora tardia, os pais decidiram não esperar e falar pessoalmente com eles. A preocupação era mais forte que o desejo de esperar até amanhã. Primeiro foram a melhor amiga, que morava do outro lado da rua. Normalmente elas passavam tempo juntas. A notícia de que Laurel não havia aparecido lá veio como uma surpresa desagradável para os pais. A amiga, que já havia retornado para casa, contou que Laurel nunca chegou ao encontro no parque, razão pela qual o grupo foi passear sem ela. A mãe ficou enjoada com essas notícias, mas o pai tentou manter a calma. Eles partiram em busca de sua filha e investigaram sua rota usual, porém sem sucesso. Quando retornaram para casa na esperança de encontrar sua filha lá, os pais foram novamente decepcionados. Então a família preocupada começou a ligar para todos os conhecidos que de alguma forma tinham contato com Laurel. Apesar da hora tardia, as pessoas mostraram compreensão. Infelizmente, ninguém pôde dizer onde a jovem estava no momento. Em seguida, a família se dirigiu à polícia e relatou seu desaparecimento. Os agentes da ordem, no entanto, começaram com as desculpas usuais. Em sua opinião, a jovem de 17 anos, que estava a caminho de um encontro com amigos, muito provavelmente havia saído de casa após uma briga com os pais ou estava visitando conhecidos. Possivelmente ela simplesmente havia ficado mais tempo em uma festa. Os pais insistiram que tal comportamento era completamente atípico para Laurel, que passava a maior parte do tempo em casa e na igreja. Mas os policiais hesitaram em ouvir isso. Os Mitchells passaram quase uma hora na delegacia tentando convencer os oficiais da seriedade da situação. Sua filha nunca teria perdido um encontro com amigos e o toque de recolher. Neste momento, um grande grupo de moradores da cidade havia se reunido, preocupados com o destino de Laurel. Em sua cidade tranquila, onde todos conheciam todos, tais incidentes eram impensáveis. Graças às ligações dos pais, um grupo inteiro de voluntários se reuniu em frente à delegacia, prontos para ajudar. Apesar da hora noturna, os moradores decidiram participar da busca junto com a polícia. Primeiro examinaram a área ao redor do acampamento e da igreja pelos quais Laurel teve que passar a caminho do encontro. Verificaram toda a rota da jovem, mas não encontraram vestígios. Os grupos de busca se dividiram e vasculharam a cidade até o amanhecer. Mas a busca permaneceu infrutífera. Às 10h30, a busca por Laurel entre os amigos com quem ela queria se encontrar não deu resultados. A última esperança de que a jovem estivesse apenas com conhecidos desvaneceu. Os investigadores examinaram cuidadosamente o ambiente da desaparecida. Em conversas com a família Mitchell, os oficiais tentaram encontrar pistas ou conexões suspeitas. No entanto, todos os contatos verificados se mostraram impecáveis. Laurel cresceu em um ambiente bem protegido, longe de quaisquer problemas com a lei.
Os interrogatórios dos amigos não trouxeram informações úteis para as investigações. Na vida da jovem não havia nem mesmo relacionamentos complicados com um rapaz. Ela ainda não se interessava por encontros e relacionamentos românticos. Os moradores desta cidade pequena e tranquila não conseguiam acreditar na possibilidade de algo incomum. A comunidade local, apesar de seu pequeno tamanho, exigia ativamente da polícia um esclarecimento rápido do caso. Os investigadores estabeleceram que Laurel encontrou um grupo de conhecidos cerca de 10 minutos após o início de seu caminho. Ela acenou para eles e passou. Os jovens notaram seu bom humor e não viram nada incomum no ambiente. Ao mesmo tempo, alguns quilômetros ao norte da cidade, um homem e seu filho pescavam no rio. O idílio foi perturbado por algo estranho que flutuava com a corrente. O pescador, interessado no objeto indefinido, dirigiu o barco para mais perto. Quando se aproximou, viu uma jovem na água. Assustado, o homem pensou que ela havia passado mal e caído acidentalmente no rio. Na esperança de ajudar, puxou-a para o barco e tentou prestar primeiros socorros. Apesar do tempo quente, a jovem estava muito fria. Quando todas as tentativas de ajuda foram em vão, o pescador e seu filho remaram para a margem. Ao ver um carro que passava, pediu ao motorista para chamar os serviços de emergência. Neste momento, o desaparecimento de Laurel Mitchell ainda não havia sido oficialmente reportado. Nenhum documento foi encontrado com a jovem, o que complicou a identificação. Os oficiais que chegaram notaram um anel com iniciais em sua mão. O pescador e seu filho não eram dali e não puderam ajudar na identificação. Após algumas horas, Laurel foi reportada como desaparecida. Baseando-se nas iniciais do anel, pôde-se presumir que era ela. Os pais confirmaram posteriormente a identidade de sua filha. Inicialmente surgiu a versão de um acidente, uma queda da ponte devido a descuido ou influência do álcool. Mas os pais refutaram rapidamente essas suposições. Contaram que Laurel nadava desde os 4 anos de idade, amava a água e poderia ter lidado facilmente com a corrente. A jovem não bebia álcool, o que parentes e amigos confirmaram. A ponte não estava em sua rota habitual, ela não havia planejado passar por lá. Mesmo assim, os investigadores continuaram perseguindo a versão de um incidente acidental. Os representantes das autoridades policiais encontraram a versão dos parentes com ceticismo. Eles apontaram as particularidades do Grande Rio com suas fortes correntes subterrâneas. Em certos locais, as correntes eram tão fortes que até nadadores experientes evitavam essas áreas. Os investigadores suspeitaram que Laurel poderia ter caído acidentalmente na água ou ido nadar, mas não conseguiu lidar com a corrente. Esta versão foi apoiada pela presença de zonas especialmente isoladas, classificadas como inseguras para visitantes. O laudo do médico legista, no entanto, refutou completamente as suposições da polícia. O exame revelou múltiplos vestígios na jovem que indicavam um confronto físico. A natureza dos ferimentos apontava para autodefesa. Estavam localizados principalmente na área dos braços e da parte superior do peito. O laudo médico estabeleceu que a causa principal foi um ferimento na cabeça. E o rio provavelmente foi usado para ocultar evidências. Infelizmente, a longa permanência na água dificultou a coleta de evidências adicionais. Até mesmo a verificação da versão de um possível ataque não foi possível. A maioria dos vestígios havia se perdido, e os fragmentos preservados não puderam ser completamente analisados. Naqueles anos, as tecnologias de exame de DNA estavam apenas começando a se desenvolver, o que dificultou significativamente as investigações. Apesar da presença de objetos com vestígios biológicos, seu tamanho era muito pequeno para um exame qualitativo. Todas as evidências encontradas, roupas, sapatos, objetos pessoais da jovem com vestígios suspeitos, foram arquivadas. Para a cerimônia de despedida se reuniram tantas pessoas que a igreja não pôde acomodar todos os enlutados. Muitos ficaram do lado de fora e manifestaram seu apoio à família Mitchell e a esperança de um esclarecimento rápido do caso. A primeira virada significativa aconteceu alguns meses depois. Uma jovem desconhecida ligou para a polícia de um telefone público alegando ter informações sobre o incidente. Mas quando o operador começou a perguntar detalhes, a ligação foi cortada. A identidade da pessoa que ligou não pôde ser determinada.
A polícia se dirigiu ao público com um apelo para encontrar a misteriosa testemunha. Prometeram-lhe anonimato completo e proteção abrangente. As autoridades policiais fizeram tudo o possível para convencer a jovem a entrar em contato novamente e compartilhar as informações que conhecia. Mais tarde, foi até oferecida uma recompensa de $50 mil, uma quantia considerável para aquela época. Mas a misteriosa testemunha nunca mais se manifestou. A recompensa oferecida, no entanto, trouxe dificuldades inesperadas. A polícia recebeu muitos relatórios falsos, cuja verificação consumiu tempo e recursos. 6 meses após o desaparecimento de Laurel, uma mulher chamada Catherine veio à delegacia. Ela morava na rua pela qual a jovem costumava passar pelo Parque do Trabalho para casa. Catherine relatou que viu Laurel por volta das 22h15. O horário coincidia exatamente com sua rota habitual para casa. Naquela noite, a dona de casa estava fazendo suas atividades cotidianas quando um som agudo da rua chamou sua atenção. Pelo ruído, um carro havia freado bruscamente bem em frente às suas janelas. Vozes jovens altas foram ouvidas e quando Catherine foi à janela, ainda pôde ver o porta-malas do carro fechando. Laurel, que havia acabado de passar, de repente desapareceu de vista. Na rua estava um carro vermelho com várias pessoas jovens que imediatamente saiu em alta velocidade. A testemunha não conseguiu reconhecer nem a placa do carro, nem os rostos dos ocupantes, mas se lembrou do próprio carro, vermelho, bastante chamativo para os padrões da época. A polícia imediatamente começou a verificar todos os proprietários de veículos similares na área, mas um mês de busca permaneceu infrutífero. Contrariamente às esperanças dos investigadores e da família de Laurel, a investigação chegou a um beco sem saída. Apenas décadas depois, o caso recebeu novos impulsos. No início de 2010, surgiram tecnologias modernas de análise genética que permitiram um novo olhar sobre as evidências disponíveis. Especialistas do FBI em perfis psicológicos foram incluídos nas investigações. Segundo sua avaliação, a pessoa procurada era um jovem morador ou vivia nas proximidades. Os especialistas suspeitaram que ele possivelmente tinha problemas com a lei e outras violações legais no passado. Apesar de todos os esforços, no entanto, nenhum progresso substancial pôde ser alcançado. Os vestígios biológicos disponíveis eram muito insignificantes para uma análise completa de DNA. Nessa época foi estabelecido um grupo especial de investigação para casos não resolvidos do passado. Quando chegou a vez da história de Laurel Mitchell, seus pais idosos expressaram novamente a esperança de saber a verdade sobre o que aconteceu com sua filha. Os investigadores decidiram reabrir o caso, sem se basear nas conclusões contraditórias de 30 anos atrás. Infelizmente, os Mitchells não viveram para ver respostas às suas perguntas. Até 2012, o mistério permaneceu não resolvido. Nesse momento, os pais de Laurel haviam morrido devido à idade. Até o último dia, eles esperaram saber a verdade. Após sua morte, o irmão e a irmã de Laurel decidiram continuar a busca pela verdade. As investigações receberam um novo impulso através da mídia. Uma série de reportagens iluminou a triste história de sua irmã e a investigação infrutífera, que durou quase 40 anos. Vários meses de cobertura intensiva na mídia e na internet trouxeram um resultado inesperado. Uma mulher chamada Renée veio à polícia. No ano de 1975, ela vivia da mesma idade que Laurel, também nessa área. Cerca de uma semana após o incidente, ela conheceu um homem chamado John Lehman. Seu conhecimento começou em uma festa. Desenvolveu-se um relacionamento que continuou mesmo após o incidente com Laurel, sobre o qual toda a cidade falava. Em um de seus encontros, John começou, depois de ter bebido demais, a contar a Renée sobre seu passado. Segundo suas palavras, seu amigo naquele verão havia parado uma jovem na rua. Ele foi testemunha dos acontecimentos, mas não interveio. John descreveu os eventos até o menor detalhe, mas alegou que seu amigo havia feito isso. Na época, ela não deu importância às suas palavras, mas anos depois, quando viu a reportagem, surgiram dúvidas e ela decidiu compartilhar a informação com a polícia. O relato de Renée interessou os investigadores. John conhecia muitos detalhes do incidente que nunca foram publicados na imprensa, nem então, nem hoje. No entanto, a investigação enfrentou novas dificuldades. Renée relatou que eles se separaram pouco após essa conversa.
Até hoje, a mulher não sabia nada sobre seu destino posterior. Enquanto isso, nenhuma informação sobre o ex-namorado foi encontrada no banco de dados da polícia. Aparentemente, ele não tinha problemas com a lei. Os investigadores tentaram estabelecer a identidade de John, ou possivelmente ele falava em terceira pessoa sobre si mesmo, e não havia amigo algum. René tentou lembrar laboriosamente do nome. Em sua memória surgiu algo que soava como Bundy ou Bandy. Ao revisar o caso, os investigadores decidiram examinar novamente a lista de todas as pessoas envolvidas, antigos suspeitos e testemunhas. Entre os muitos nomes, um chamou especialmente a atenção de René: Fred Bandy. Sua personalidade levantou questões desde o início. Descobriu-se que alguns anos após o desaparecimento de Laurel, um jovem chamado Bill se reportou à polícia. Ele relatou sobre seu conhecimento com Fred Bandy, um homem sem residência fixa, trabalho e educação. Bill mencionou sua agressão descontrolada e problemas com álcool. Durante um encontro conjunto, Fred compartilhou uma história perturbadora sobre como ele e seu amigo John pararam uma jovem desconhecida na rua. Segundo as palavras de Fred, eles fizeram isso sem razão, simplesmente assim. Quando a jovem tentou ir embora, Fred perdeu o controle. Ele continuou suas ações mesmo depois que ela perdeu a consciência. Fred confessou que havia perdido completamente o controle sobre si mesmo. Eles levaram a jovem com seu acompanhante para fora da cidade e eliminaram todos os vestígios do incidente no rio. Nesse momento, o depoimento de Bill não causou uma reação séria. Ele não conhecia o nome da jovem e suas palavras não podiam ser verificadas. Mais tarde, os depoimentos foram adicionados ao caso de Laurel, mas as investigações não avançaram devido à falta de evidências confirmatórias. Após examinar os documentos, os investigadores descobriram uma conexão. O John Lehman, mencionado, acompanhante de Fred, era o mesmo homem que confessou a René. Agora, amostras genéticas dos principais suspeitos precisavam ser coletadas para comparação. Até o ano de 2019, a tecnologia havia feito progressos consideráveis. No entanto, não havia informações sobre John nem sobre Fred até então. Os investigadores obtiveram acesso a equipamentos modernos que podiam analisar até vestígios microscópicos de material biológico. No ano de 2019, começou o reexame de todas as evidências: roupas, sapatos, objetos pessoais e joias de Laurel. Apesar da mais nova tecnologia, o processo durou quase um ano. Em fevereiro de 2020, as investigações fizeram um avanço importante. Em um reexame das roupas de Laurel, os criminalistas descobriram vestígios microscópicos que permaneceram despercebidos por décadas. Os investigadores tinham materiais de comparação. As amostras de Fred estavam armazenadas nos bancos de dados devido às suas transgressões anteriores. A primeira comparação mostrou apenas 80% de correspondência, não suficiente para conclusões definitivas. Após várias análises repetidas com novos métodos, no entanto, os especialistas obtiveram uma correspondência quase completa com as amostras de Fred. No ano de 2023, a polícia decidiu prender Fred Bandy e seu amigo John Lehman. Segundo as autoridades policiais, Fred havia tido no passado 3 casos de má conduta em relação a jovens mulheres. Por todos esses episódios, ele recebeu apenas uma breve sentença de prisão. Durante o interrogatório, Fred confessou seu envolvimento no desaparecimento de Laurel e mencionou que agiu junto com John, que em 1975 possuía um carro vermelho. Ele tentou transferir a principal responsabilidade para seu amigo, mas não conseguiu explicar por que apenas seus vestígios foram encontrados nas coisas da jovem. Ambos os homens foram presos quase 48 anos após o incidente. Os parentes de Laurel expressaram sua amargura pelo fato de que essas pessoas levaram uma vida normal por décadas, enquanto a polícia tentava sem sucesso encontrá-las. Os presos começaram a se acusar mutuamente. Fred apontou John como o principal culpado, enquanto John alegou que Fred havia cometido as ações ilegais contra Laurel. John negou seu envolvimento direto e explicou seu silêncio de anos com o medo de seu amigo. Os defensores se basearam ativamente na prescrição dos eventos e tentaram contestar as evidências da acusação. Os advogados usaram métodos padrão de defesa para amenizar a culpa de seus clientes.
Sua reputação anterior, no entanto, dificultou consideravelmente essa tarefa. Após examinar todos os argumentos, os jurados se retiraram para a deliberação. Após 1 hora, anunciaram seu veredito. Fred Bundy, de 69 anos, foi considerado culpado na acusação mais grave. Nas audiências judiciais finais, Fred foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional antecipada. É notável que o caso foi julgado de acordo com as leis de 1975, quando havia apenas 2 opções de punição: prisão perpétua com direito à liberdade condicional ou a pena máxima. Mais tarde, a medida punitiva extrema foi abolida no estado. Por isso, Fred foi para a prisão até o fim de seus dias. O público discutiu vivamente sobre a justiça do veredito. Muitos consideraram-no muito brando diante da gravidade do ato. Outro participante do caso, John Lehman, de 68 anos, de Auburn, estado de Indiana, seguiu um caminho diferente. Ele fez um acordo com os investigadores e confessou sua cumplicidade. Em troca da cooperação, John recebeu apenas 8 anos de prisão. Ao contrário do principal acusado, ele tinha a chance de sair em liberdade algum dia. De acordo com as condições do acordo, John teve que testemunhar no tribunal contra seu cúmplice. Após o anúncio do veredito, a irmã de Laurel, de 62 anos, organizou uma cerimônia simbólica. Ela soltou balões com a inscrição: "Nós o pegamos no céu". Assim, a família celebrou o tão esperado triunfo da justiça. Lamentavelmente, ambos os participantes puderam levar uma vida longa em liberdade nas décadas passadas. Enquanto a jovem de 17 anos, essa possibilidade foi tirada da maneira mais sem sentido.